Temos dos piores indicadores a nível da saúde oral na Europa. Apenas 61% dos portugueses visitam o médico-dentista pelo menos uma vez por ano e quase 70% da população portuguesa tem falta de um ou mais dentes naturais. No entanto, não faltam médicos dentistas, teremos mesmo o dobro em termos de rácio estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Para nos ajudar na compreensão deste estado de coisas e perceber as dificuldades que também enfrentam muitos médicos dentistas, vamos ter connosco mais à frente neste jornal o presidente do Sindicato dos Médicos Dentistas. Os piores indicadores a nível de saúde oral na Europa. Apenas 61% dos portugueses visitam o médico-dentista pelo menos uma vez por ano e quase 70% da população portuguesa tem falta de um ou mais dentes naturais. No entanto, não faltam médicos dentistas, teremos mesmo o dobro em termos do rácio estabelecido pela OMS. Para nos ajudar na compreensão deste estado de coisas e perceber as dificuldades que também enfrentam a muitos médicos dentistas, temos connosco agora, a partir dos estúdios do Porto, o Dr. João Neto, presidente do Sindicato dos Médicos Dentistas. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Os nossos indicadores a nível de saúde oral são maus, porquê, afinal? São maus enquanto que nós, isto é um paradigma, enquanto nós temos os piores índices ou indicadores de saúde oral da Europa, por vários fatores que vou já explanar, temos excesso de médicos dentistas em Portugal, ou seja, mais que o dobro que é recomendado pela OMS. Então o que é que falha? Se temos mais dentistas e pior saúde oral, o que é que está a falhar? Pois, primeiro é assim, foi tudo mal pensado, ou seja, e desde o princípio a medicina dentária sempre foi esquecida, se calhar também um bocadinho pela culpa nossa, e depois por isso é que o Sindicato de Médicos Dentistas só tem 2 anos, no fundo, para defender a profissão, foi sempre esquecida pelos sucessivos governos, pela comunicação social, e ainda agora, no Orçamento de Estado de 2022, na discussão, não houve uma sequer palavra sobre a saúde oral, sabendo nós que os indicadores são dos piores da Europa. Ou seja, sempre foi, a medicina dentária em Portugal sempre foi vista do aspecto curativo, ou seja, nunca houve uma real prevenção da medicina dentária. E não houve uma cultura, desde sempre, relativamente à medicina dentária, comparativamente com outros países ditos desenvolvidos, que nós também queremos pertencer. Ou seja, quer dizer que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde continua a não dar resposta a nível da saúde oral? Não, ou seja, nós neste momento temos que perceber que 98% dos médicos dentistas trabalham na medicina privada, ou seja, tem clínica privada. Portanto, há um cheque dentista que está mais que obsoleto, que funciona desde 2008, mas não tem resultado. E agora estão a colocar alguns... Porquê é que acha, por exemplo, no caso dos cheques dentistas não está a resultar e as pessoas não usam na sua maioria? É assim, o cheque dentista, a intenção foi boa no início, mas ou tem que ser reformulado ou tem que haver algo, ou nós concordamos que haja um organismo sobre tutela do Ministério da Saúde para ter coragem. O Ministério da Saúde tem que ter coragem. Eu já interpelei a Ministra da Saúde em que é preciso ter coragem para pensar, fazer um plano de ação, estratégias. Não é só gastar dinheiro. Por exemplo, o cheque dentista, pelas nossas contas, em 14 anos, desde 2008, já se gastou mais de 300 milhões de euros. Ou seja, 40% da população que foi atribuído o cheque dentista não usou. E depois também não há o princípio de igualdade, ou seja, nem todos... Mas também se não usou o cheque dentista, portanto, também não foi gasto o dinheiro. Pois, também foi, mas isso depois entretou no orçamento, foi gasto e foi imputado no outro orçamento do Estado, foi utilizado. Portanto, e nunca foi para a saúde oral. Portanto, não há essa cultura. Depois, há uma tentativa de colocar médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, existem 130 centros de saúde com médicos dentistas, mas não é possível. Porquê? Porque os médicos dentistas estão numa situação ilegal no SNS. Ou seja, há colegas que estão contratados como técnicos superiores, que é uma carreira administrativa, e outros subcontratados com empresas de trabalho temporário que estão a ser explorados. Portanto, não é essa cultura e nem estão motivados, e a maior parte dos colegas muitas vezes rejeitam trabalhar no Serviço Nacional de Saúde.
Nós defendemos... E como é que vocês, até mesmo como entidade sindical, acham que deve ser mudada a situação? Primeiro, tem que haver uma carreira mais que justa dos médicos-dentistas. Ou seja, não há carreira dos médicos-dentistas, e já foi aprovado, ou pelo menos um parecer favorável, em 2017, e ficou na gaveta, entretanto, o Ministério da Justiça, das Finanças. O que acontece? Se não houver carreira do médico-dentista, não fica valorizado e não podemos, depois, como a intenção deste Ministério da Saúde, usar o dinheiro do PRR para equipar todos os centros de saúde com consultórios de medicina dentária. E como é que vão colocar lá os colegas? Em situação ilegal? Vão colocar os colegas contratados por empresas de trabalho temporário? Portanto, acho que não é por aí. Mas, dizendo dos índices, e é verdade, nós temos dos piores índices, é assim, temos 70% da população portuguesa que falta um ou mais dentes. E 50% dessa, 70%, não tem a substituição do dente. Temos 36% de pessoas com perda de mais de 6 ou mais dentes. Temos 10% da população, não temos na Europa casos assim, com falta de todos os dentes. Temos falta de cultura, ou seja, desde o princípio, por exemplo, as crianças até aos 6 anos, 75% das crianças até aos 6 anos ainda não visitaram o seu médico dentista. Doutor João Neto, queria que me sintetizasse quais são as vossas, no fundo, reivindicações. O que é que está mal e o que é preciso mudar e o que é preciso fazer? Primeiro, é assim, o que acontece? Temos excesso de médicos-dentistas e isto está a criar um mal-estar na classe, porque há uma desvalorização dos médicos-dentistas, há um aproveitamento dos médicos-dentistas, porque nós temos o dobro da OMS, recomendado, e temos colegas em situação precária, temos colegas a ser explorados, a trabalhar 50 e 60 horas por semana em certas clínicas e a receber 300, 400 euros por mês. Todos os colegas que estão recém-licenciados pensam logo fazer imigração, ou seja, imigração neste momento o país de eleição é a França, há uns anos a Inglaterra. Temos colegas relatados que recorrem ao banco alimentar e temos um colega sinalizado sem abrigo, para não falar de umas situações piores que ocorrem. Portanto, defendemos o quê? As soluções quais são? Como? As soluções quais são? Pronto, as soluções, é assim, nós defendemos uma rápida diminuição de número de cláusulas nas faculdades. Nós temos excesso em sete faculdades, instituições que ministram a medicina dentária, temos excesso de médicos. Tem que haver uma redução já dos números de cláusulas. E estamos contra uma abertura da próxima ou de outra instituição de ensino superior que vai ministrar, portanto, de uma oitava, fazer isso. Portanto, e é preciso avisar os candidatos, os possíveis candidatos, os colegas que estão, ou futuros colegas, ou os alunos que estão a terminar o 12º ano, que querem candidatar-se ao curso de medicina dentária, têm que pensar bem. Bem, agora a solução. É assim, o cheque dentista está obsoleto, ou seja, não anda à igualdade. Mesmo assim, nós achamos que há uma exploração do próprio Ministério da Saúde, porque 35 euros por cada cheque dentista, muitas vezes para tratar 3, 4, 5, 6 dentes, com 35 euros, portanto, isto é uma exploração também do próprio... Doutor João Neto, nós temos que terminar uma ideia final. Pronto, ou seja, nós temos de ter coragem e tem que, neste momento, haver o que acontece. Como isto não funciona uma má gestão, tem que haver uma estratégia, um plano de ação, em que pode ser uma direção executiva, um organismo, dentro do Ministério da Saúde, que faça essa meta, ou seja, e tenha coragem de só apostar nos cuidados de saúde primários. Ou seja, os colegas que estão, neste momento, a trabalhar no SNS, que estão ilegais, havendo a carreira de médico-dentista, ficam logo como médicos-dentistas no SNS. Entretanto, nós também sabemos que não vai haver dinheiro para tudo. Talvez aproveitar a rede de clínicas que está espalhada por todo o país e tentar fazer um acordo com essas clínicas, principalmente para os cuidados de saúde primários. Muito obrigada. Infelizmente já vamos quase com 9 minutos de conversa. Doutor João Neto, muito obrigada por ter estado connosco e pelos esclarecimentos que nos trouxe. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde.